Esse Saúde Hoje fala de hipertensão arterial. E nós gostamos de fazer esse programa para você e com você. Então, aproveite para esclarecer a sua dúvida. Participam do nosso programa de hoje os cardiologistas Dr. Evandro Guimarães de Souza e também a doutora Marildes Luiza de Castro, ambos cooperados da Unimed BH. E para você participar, como eu convidei, é só ligar para a gente, 3209-0119 ou enviar e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. No bloco anterior, os médicos explicaram que um dos fatores de risco para a hipertensão é a genética, a história familiar. E foi exatamente isso que fez com que o analista de sistemas Felipe Santiago ficasse atento à própria pressão. Vamos ver? O pai do analista Felipe Santiago também teve hipertensão. Por esse motivo, Felipe sempre acompanhou a própria pressão de perto. Foi em um exame de rotina que ele descobriu-se hipertenso. No dia que eu fiz uma consulta, ela apresentou uma diferença de pressão. O médico recomendou o medicamento e desde 2011 eu tomo essa medicação. É a mesma do dia que eu comecei a tomar até hoje. Eu faço controles frequentes. Desde então, Felipe mudou a alimentação, pratica exercícios físicos, não tem mais uma rotina estressante e toma a medicação prescrita rigorosamente. E ainda aconselha: para que todo mundo tenha essa, vamos dizer assim, essa qualidade de vida, o que eu penso é o seguinte, é que desde cedo a pessoa tem que ter essa consciência, ou pelo menos tentar ter essa consciência, praticar esporte, que é extremamente necessário, e buscar uma alimentação, né, dentro do possível. A gente sabe das dificuldades de alimentar fora de casa, esses negócios, mas eu, por exemplo, consigo conciliar tudo isso e buscar isso tudo para a minha vida. Você tinha até comentado, né, doutor Evandro, exatamente sobre essas alimentações fora de casa, que às vezes você não tem muito controle da quantidade de sódio, por exemplo, que é colocada, né? Exatamente. Não só na alimentação do almoço, como do próprio pão de queijo que você come, da empadinha que você come. Então, os isso embutidos, aí, né? Os embutidos, presunto, exatamente. Azeitona. O suco, né, o próprio suco. Né? O leite ele vem com sódio, o suco vem com sódio, o refrigerante vem com sódio. Então é uma coisa extremamente complicada, porque o sódio, ele é usado como um conservante. Então isso aí, na verdade... Então não é só esse sódio da adição para salgar mesmo, mas em vários outros... Ele é usado como um conservante, na verdade. A gente, até no bloco anterior, a gente perguntou o que seria o ideal de consumo de sódio por dia. 2,5 gramas de sódio por dia. É quase nada, né? É uma tampinha de caneta esferográfica. Em 24 horas, não é no almoço ou no jantar, no jantar. Em 24 horas. Mas aí você está falando do sal, né? Sim, do sal. 2 gramas. Do sal de cozinha. Do sal de cozinha. Porque a gente sabe, como até o doutor Evandro citou, e vários alimentos mesmo têm sódio, independentemente de ser adicionado, tem sódio. E muitos são adicionados de sódio. Ele falou que os refrigerantes, principalmente zero, diet, né, eles têm muito sódio, vários sucos, e às vezes até o próprio adoçante é feito, né, tem muito ciclamato de sódio, sacarina sódica, né? Sim. Tudo isso conta. Sim. Essas coisas feitas, que já vem pronta, por exemplo, ketchup tem sódio. Né, os Nissin da Vida, os miojos da vida, tudo isso tem muito sódio, sabe? Caldo de galinha tem muito. Então essas coisas que embutidos, né, que compram já pré-fabricadas, tudo isso tem muito sódio. E contribui ao longo dos anos para o surgimento da hipertensão arterial. Então, tem esse efeito cumulativo um dos fatores, né? Com certeza. Tem esse efeito cumulativo. Alguma outra coisa que vocês gostariam de comentar, que acham importante salientar em relação à reportagem que a gente assistiu? Eu acho importante, a Marisa comentou, assim, a gente não esquecer que cada vez a hipertensão está vindo mais cedo. Então, o que acontece? O fast food, né? O fast food dos jovens, dos adolescentes, o conteúdo de sódio ele é muito grande, então isso facilita. Por exemplo, se o adolescente tem um histórico familiar de hipertensão, então provavelmente ele vai ser hipertenso com 16 anos, com 15, com 18 anos de idade. Isso vocês já estão percebendo? Assim, essa idade da hipertensão iniciar cada vez mais cedo? Mais cedo. Então é uma coisa muito comum.
Então, é muito comum no consultório você ver um paciente hoje com 18 anos, chega lá assustado que está com a pressão alta e realmente isso se torna um hipertenso. Não como um episódio hipertensivo, mas sim uma hipertensão crônica que tem que ser tratada como um paciente qualquer. Certo. A gente viu aqui na reportagem que existia um fator familiar, né? O pai do analista de sistema tinha hipertensão, então ele ficava sempre atento, até que num exame de rotina ele percebeu, ou seja, se ele não tivesse feito o exame de rotina, talvez ele não soubesse, porque é um problema que pode acontecer de forma silenciosa, sem sintomas, doutora Marildes. Infelizmente, Márcia, isso que vocês mostraram é a exceção. Habitualmente as pessoas não se preocupam muito em medir a pressão, em conferir como está, não. E a hipertensão arterial, ela não é comum dar sintomas. No máximo uma dor de cabeça, uma tonteira, quem está hipertenso e não sabe disso. Muitas vezes também pode ser associado a qualquer outras coisas, né? Sim. Uma dor de cabeça, uma tonteira. Milhões de justificativos para dor de cabeça, né? E muitas vezes as pessoas estão hipertensas e não sabem. E o pior de tudo no nosso país, a gente às vezes fala para um paciente, olha, sua pressão está alta, depois de mais de uma medida isolada, como o doutor Evandro citou, não fecha o diagnóstico. E muitas vezes a gente não consegue que o paciente use o medicamento de maneira adequada, volte para um controle para ver se a dose está adequada. Então, assim, essa falta de cuidado com a hipertensão é a regra, infelizmente, no nosso meio. Que, aliás, é um problema acho que exatamente pela falta de sintoma, né? Se não dá sintoma, se não dói, se não incomoda... Para quê? O tratamento, às vezes, vai sendo deixado de lado, Pois né? mas quando o sintoma vem, ele pode vir de uma maneira drástica. Por exemplo, um AVC fica paralisado de um lado, ou um infarto, um edema agudo de pulmão, uma morte súbita, uma insuficiência cardíaca. Então, as complicações da hipertensão são muito graves ao longo dos anos. Elas não aparecem de uma hora para outra. Geralmente, muitas vezes, quando aparece, é como se fosse a ponta de um iceberg, sabe? Essa hipertensão já vem se arrastando ao longo dos anos, trazendo complicações graves para o organismo silenciosamente. Outra coisa que a gente viu aqui na reportagem, e que vocês também até já comentaram, que realmente o sedentarismo pode ser um fator de risco a mais, né, nesses nossos hábitos do dia a dia, para quem já tem essa predisposição genética. E ele falou da importância, então, de praticar esporte. A gente viu, ele salientou isso de forma, né, foi bem enfático. Mas aí eu quero saber, a pessoa que já está com hipertensão, ela pode fazer atividade física? Deve, não? Deve ter cuidado ou algum tipo específico? Deve. A atividade física, tanto aeróbica quanto anaeróbica, ela tem um benefício no tratamento da hipertensão arterial. Não é infrequente, o paciente chega ao consultório com a medicação, você programa uma atividade física regular para ele entra no programa de atividade física, você consegue tirar a medicação dele. Então, isso é muito interessante. E assim, o interessante é que a atividade física regular, em torno de 30 minutos, 5 vezes por semana, você consegue reduzir a pressão arterial sistólica, a pressão máxima, em até 10 milímetros de Hg. Ou seja, se ele tem 13, ele passa para 12 com a atividade física. Ele volta para o normal. Então, isso é muito importante. A atividade física ela é extremamente saudável. Não só para o hipertenso, mas sim para todas as doenças, as patologias, né? Não, mas a minha dúvida era exatamente a pessoa que está, às vezes, num quadro hipertensivo, naquele momento ela deve fazer ou deve parar, deve evitar, esperar um pouquinho? Não, se ele tiver sintoma com hipertensão, por exemplo, uma hipertensão de 16/11 de pressão, esse paciente não deve fazer atividade física. Né? Nós vamos controlar a pressão dele, vamos ver o que está acontecendo, medicá-lo e levá-lo para uma atividade física moderada, que não seja uma atividade física intensa e que não traga realmente uma consequência maléfica, que pode ter, como a Marisa mesmo falou, ele pode ter um AVC durante uma atividade esportiva. Né? Um paciente que não está com a hipertensão controlada, ele pode ter um AVC. O doutor Evandro tinha citado no bloco anterior o álcool como um dos fatores também que pode provocar, acabar virando gatilho para uma hipertensão. E com relação ao cigarro, ele também pode ser, doutora Marildes? Pode. Cada cigarro que é fumado, após fumar um cigarro, até 30 minutos depois a pressão fica elevada. Ah, é? Sim. Então, o cigarro, ele não faz com que ela fique persistentemente elevada. Mas se você fuma 20 cigarros por dia, então 20 vezes por dia você a sua pressão, picozinho. Você vai ter um pico hipertensivo. E se não trata,
né? Aí que complica mais ainda. E, por exemplo, estatisticamente, um hipertenso que fuma, comparando com um hipertenso que não fuma, o que fuma tem 5 vezes mais chance de ter um derrame, um AVC, do que o que não fuma. As complicações da hipertensão? Sim, e o cigarro contribui para isso. Então, é veneno. É sempre veneno. É sempre. Bom, vocês falaram aqui, né, que infelizmente, né, um problema assintomático. A partir disso, vocês acham interessante que uma pessoa esteja sempre medindo a sua pressão? Com que frequência? A partir de que idade? Bom, a diretriz brasileira da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela orienta a partir de 3 anos já do pediatra já. 3 anos. 3 anos de idade, do pediatra. Bonitinho demais. Do pediatra. O pediatra tem essa função também. Então, eu acho isso importante. Né? Porque isso aí você já consegue, como a Marides falou, na maioria das vezes a criança com 3 anos que ela é hipertensa, ela tem uma hipertensão provavelmente secundária. Tá. Não é uma hipertensão primária, que é a hipertensão que é genética, que aparece em decorrência dos pais e tudo mais. Então, é uma criança que tem que ser avaliada de uma maneira diferente. E a partir do momento que essa criança vai crescendo, se tornando adolescente, adulto, essa medição ela deve ser feita com que frequência? Isso, se tiver histórico familiar, é anual. Anual. Tá. Agora, se tiver a oportunidade de ir para a academia, medir a pressão na academia, ou medir a pressão em algum outro, por exemplo, está tendo um evento, vamos medir minha pressão. Esse a gente vê muito, nas praças, vale a pena medir na praça. Né? Então, acho que isso aí é uma medida super saudável. Por quê? Porque você consegue monitorar. Porque como a hipertensão é silenciosa, por exemplo, você pode chegar num nível de 2 anos, 3 anos de hipertensão e o primeiro sintoma ser o que a Marides falou, né? Ser um AVC, ou mesmo uma morte súbita, né? Tá certo. Mesmo em jovem. Daqui a pouco a gente volta para falar mais aí sobre tratamentos e as outras perguntas que surgiram. A sua pode chegar a fazer parte do nosso debate. Para isso é só ligar para a gente, 3209-0119 ou enviar e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. Estamos falando hoje sobre hipertensão. Agora o intervalo e é rápido, voltamos já já.